Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Sextou! Como dizem por aí, né? Sexta-feira bateu na porta. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, livro de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 20. Os meus passarinhos estão aqui, cantando e alegrando mais uma manhã. Mateus, capítulo 17, versículo 20, está escrito assim. Ele respondeu, Jesus, tá? Jesus respondeu, por que vocês têm tão pouca fé? Eu afirmo a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, passe daqui para lá e ele passará. Nada será impossível para vocês. Muitas vezes nós medimos a nossa fé como quem mede força. Quanto mais convicção eu sinto, né? Quanto mais convicção eu tenho, mais milagres eu mereço realizar. E Jesus, ele corrige exatamente essa ideia com os seus discípulos naquela época e corrige também as nossas vidas hoje. Os discípulos, eles tinham acabado de tentar expulsar um espírito maligno de um menino e eles não conseguiram. Frustrados, eles perguntaram a Jesus em particular por que aquilo tinha acontecido, por que eles tinham falhado naquela missão, sendo que antes eles tinham sido enviados em outras missões. E sim, no nome de Jesus eles expulsaram demônios, eles fizeram muitos milagres e até eles voltaram felizes e contentes e falando com Jesus, que no nome de Jesus eles expulsaram demônios, que os enfermos ficaram curados, e Jesus virou para eles e falou assim, estejam alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí, quando aconteceu esse episódio desse menino, né, que o seu pai trouxe para eles expulsarem o demônio que afligia essa criança e aquela casa, eles não conseguiram. E quando eles não conseguiram, eles foram em particular e eles perguntaram para Jesus o que tinha acontecido. Por que eles não estavam conseguindo mais realizar os milagres que eles tinham realizado antes, né? Onde é que eles tinham falhado? O que estava acontecendo que impedia eles de viver o milagre? E Jesus Cristo, ele responde, vocês precisavam de mais fé. Jesus responde que o problema não é o tamanho de fé que eles tinham, mas era a direção dessa fé que eles tinham. Um grão de mostarda é uma das menores sementes que existem, quase invisível quando você coloca ela na mão. Jesus escolhe essa imagem de propósito, não é sobre acumular fé suficiente até ela ficar grande o bastante para poder funcionar naquilo que você quer. É sobre confiar, mesmo que sendo pouco, em quem é grande o suficiente para fazer com que o impossível se torne possível. Porque às vezes você lança uma palavra sobre a vida de uma pessoa e a pessoa recebe aquela palavra. Às vezes você nem falou com fé suficiente, mas você confiava que no nome de Jesus milagres poderiam acontecer. E que se Deus não fizer através do nome de Jesus, ele não vai fazer através de outra situação. Porque Jesus é o mediador, Jesus é a palavra mágica, Jesus é o ser que foi capacitado, liberado, autenticado no mundo espiritual para fazer com que os milagres de Deus reverberem sobre a terra. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que os discípulos, eles achavam que a fé era um elemento que eles iam cultivando. E quanto mais eles cultivassem, mais milagres eles iam fazer. E Jesus Cristo quebrou isso. Jesus Cristo mostrou para eles que eles só tinham que fazer o papel deles.
e Deus faria o papel de Deus, que é fazer o milagre, que era expulsar os demônios, era tirar os espíritos malignos, era trazer a cura, era ressuscitar os mortos, porque isso tudo é impossível para o ser humano, mas é possível para Deus. Há outro pai que ele relatou algo parecido com Jesus Cristo. Está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Esse pai, ele diz assim para Jesus, né? Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse pai desse relato que é parecido, ele resume bem essa tensão real entre a fé e a incredulidade. A fé e a vontade de ver Deus fazer os milagres. E esse pai, ele diz, Senhor, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus, se eu não tiver fé suficiente, se a minha fé não for perfeita, se a minha fé não for baseada naquilo que é correto, me ajuda. Não me deixa desamparado por causa da minha falha, por causa da minha imperfeição, por causa da minha incredulidade. Eu acredito que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo. Eu acredito e por isso eu estou aqui aos teus pés. Por isso eu estou aqui te suplicando. Mas se a minha fé sozinha não for suficiente, junta com a do Senhor, né? É lindo nós vermos que pessoas foram sinceras com Deus, pessoas foram sinceras com Jesus e o milagre aconteceu. A fé que esse homem, que esse pai tinha, ela estava misturada com dúvida, com medo, com receio, porque ele já tinha visto todos os discípulos de Jesus falharem. Ele estava ali num momento em discussão com os fariseus, com os saduceus, enquanto Jesus chegava, enquanto Jesus se aproximava. Então a fé dele não era uma fé totalmente, sabe, entregue, rendida a Jesus. Mas ele falou, se a minha fé não puder vencer, junta do Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E Jesus, ele atendeu o pedido desse pai, mesmo esse pai tendo fé e tendo dúvida, mas tendo um coração quebrantado para reconhecer a sua incredulidade, para reconhecer a sua limitação, para reconhecer o seu medo, a sua angústia, a sua incerteza. E Jesus, ele operou o milagre. Nós precisamos reconhecer que a fé não é a ausência de dúvida, é continuar confiando, é continuar perseverando na presença de Deus e em Deus, mesmo com dúvida. Mesmo se a nossa dúvida estiver presente junto com a nossa fé, nós precisamos continuar crendo, acreditando, confiando, liberando palavras e buscando na fonte aquele que pode fazer uma coisa nova, maravilhosa, para glorificar o nome dele. Confie com a fé que você tem hoje, não com a fé que você gostaria de ter, mas mesmo com a fé que você tem hoje, continue se colocando em verdade na presença de Deus. Você vê que esse pai, ele não mentiu, esse pai, ele não omitiu. Ele pediu ajuda, ele pediu socorro para quem realmente podia ajudá-lo. Ele disse, ajuda-me na minha incredulidade. Ele mostrou, sabe, a limitação dele, ele mostrou a fragilidade dele, ele mostrou a fraqueza dele. Mas ele também colocou nas mãos do Senhor as imperfeições dele, e por isso Deus agiu. Porque Deus, ele não quer um super-homem, Deus, ele não quer uma super-mulher. Deus, ele quer alguém disposto a mostrar as suas fragilidades, para que aí Deus possa entrar nessa fragilidade e fazer grandes coisas. Porque se nós fazemos algo que sai do nosso jeito e só precisa de nós
corremos o risco de nos acharmos autossuficientes. E com Deus, ninguém é auto, só Ele. E nós precisamos entender isso. Então, diante de um problema que parece montanha para você, ore a Deus com honestidade. Mesmo que a sua fé pareça pequena ou misturada com dúvida, você está falando com aquele que pode mudar todas as coisas. Mostra para ele que você tem fé e por isso está ali. Mas sim, tem dúvida, tem dores, já tem frustrações acumuladas. E ele vai entender, vai compreender e ele vai te ajudar. Repita sempre que necessário a oração do pai do menino. Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sempre que você sentir que a sua fé não é suficiente. A Bíblia, ela é uma carta aberta para nós, para que nós possamos usá-la ao nosso favor. Existem muitas frases na Bíblia que, juntando elas, nós fazemos a nossa oração todos os dias. Porque são situações, são circunstâncias, são adversidades que muitas vezes eu e você enfrentamos, num contexto diferente, sim, mas o nosso sentimento, a nossa percepção, a nossa fragilidade, a nossa humanidade não mudou com o passar do tempo. Nem tudo que a Bíblia revela você pode estar passando, mas alguns pontos você vai encontrar, sim, orações sinceras na Bíblia para você usar no seu dia a dia. Releia Mateus 17, do 15 ao 20. Leia por inteiro e observe que o milagre ele não depende da intensidade da fé dos outros, mas da confiança que nós colocamos em Jesus Cristo. Escolha hoje um monte, escolha hoje uma barreira, escolha hoje uma adversidade que seja concreta na sua vida e entregue a Deus em oração, sem esperar sentir uma fé perfeita antes de orar. Só ore, seja sincero, seja verdadeiro, seja honesto. E eu tenho certeza que Deus ele vai trazer resposta para você, porque Jesus ele trouxe resposta para esse pai, ele trouxe resposta para essa casa, ele trouxe resposta para essa família. Ele mudou o quadro desse povo. Por quê? Porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E Ele quer fazer milagres e maravilhas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Para que através dos milagres dEle, o nome do Senhor Deus possa ser glorificado. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar, bendizer e glorificar ao Senhor pela porção da Tua palavra. Te agradecemos porque as misericórdias do Senhor nos alcançou na manhã desse dia. Pai, nós queremos reconhecer agora que às vezes nós sentimos que a nossa fé é pequena demais para as montanhas que nós já enfrentamos. Às vezes nós enfrentamos montanhas, Senhor, que estão na nossa frente há anos. Montanha na finança, montanha na vida emocional, sentimental, montanha na área da saúde, montanha, Senhor, na área espiritual, montanha, Senhor, que às vezes nós não conseguimos nem explicar para o Senhor como é que elas se sobrepõem tão grande na nossa vida. Mas nós queremos pedir hoje, Espírito Santo, ajuda-nos a lembrar que o poder não está no tamanho da minha confiança, mas em quem eu confio, em quem eu creio, em quem eu entrego essa montanha para que ela seja esmiuçada, quebrada e arrancada da minha frente. Eu creio, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus. E nós queremos declarar ao Senhor, ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade, em que área for da nossa vida que a incredulidade, o medo, a incerteza, a dor esteja querendo falar mais alto do que a fé e a confiança que nós depositamos no Senhor. Assim, Paizinho, nós oramos entregando as áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, diante do Teu altar, para que o Senhor possa mudar a nossa história, para que o Senhor possa tirar essas muralhas, para que o Senhor possa aumentar a nossa fé e nos levar cada vez mais para perto da Tua presença. Confiamos, cremos e entregamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fique com Deus e um grande abraço.